Estamos de volta com mais um episódio do Podcast Metropolitano e hoje nós recebemos o Fernando Amaral, proprietário da empresa Reluz Iluminação e Tecnologia, que nasceu em 2012 aqui em Dourados, com base muito mais técnica do que comercial desde o início, atuando com tecnologia e infraestrutura. A empresa evoluiu ao longo dos anos, incorporando iluminação e automação, conectividade aos seus serviços. Hoje, a empresa se posiciona como uma empresa que vai além da venda, participando ativamente dos projetos e contribuindo para integrar estética, funcionalidade e tecnologia no resultado final dos ambientes. Bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, Thiago. E aí, nosso convidado de honra, né? Hoje nós recebemos o Gladson, que não é apenas um arquiteto, é um dos nomes que ajudaram a desenhar a história da arquitetura na cidade. Há 28 anos no mercado, desde 2010, um dos sócios da Estúdio Castro, com anos de atuação no mercado, carrega uma trajetória sólida, marcada por projetos que vão além da construção. Eles comunicam. Seu olhar artístico, sensível e muitas vezes quase poético, Gladson não desenha apenas espaços, ele cria experiências. Cada traço carrega intenção, identidade e emoção. Bem-vindo, Gladson. Obrigado pela presença. Thiago, obrigado mesmo. Bonito o teu texto, hein? Ah? Bonito o seu texto, gostei. Ah, esse texto é do site? Na verdade, é o seguinte, eu fui pesquisar um pouquinho, né, sobre você e falaram muito sobre o seu desenho, que você tem um desenho poético, você usa muita inspiração para projetar, para fazer os seus projetos, que não é algo muito tecnológico, você gosta mesmo de desenhar à mão. Ali a gente no estúdio, a gente faz uma releitura bem bacana dos clientes, né? Vendo a história, percebendo todas as vontades, as coisas que eles gostam, para poder realmente traduzir para o papel aquele projeto. E não só buscar só conceitos, né? Mas trazendo sempre a simplicidade do traço, como uma arquitetura, digamos assim, um pouco mais com cara de casa, né? E fugindo um pouco da arquitetura imobiliária, digamos assim. Aconchego, né? É. Aquele lugar que a gente gosta de estar. E aí, Fernando e Gladson, né? O motivo da gente estar aqui, esse quadro, é mais pra gente conhecer um pouquinho mais da história de vocês, da Reluz como parceira do Metropolitano, do Estúdio Castro como premiado, inclusive a gente viajou junto, Sim, né? Recentemente. Muito maravilhoso. Foi em janeiro, né? Em janeiro pro Rio de Janeiro. Exatamente. Inclusive você foi um dos premiados que ficou mais tempo lá, viu? Sim, você sabe, fiquei né? mais 2, depois já curti a praia, foi legal. Deu uma curtida, eu acho né? que eu tava precisando de umas férias, aí o Metropolitano pôde me proporcionar. A logística de aéreo de Dourados para o Rio de Janeiro voltou agora, né? Sim. Aéreo para cá. E ele pegou voo só no outro dia, com um dia e meio a mais, praticamente. Sim. Ele e a Yara, no caso. Só que a Yara já estava lá no Rio de Janeiro. Eu achei perfeito, tava ótimo. Gladys, eu fiquei tão preocupado que na hora que eu te vi lá, foi assim, Fernando, eu tava arrumando as coisas pra ir embora e ele já pontual lá no cantinho, lá esperando, né, a van buscar. Aí eu fiquei olhando e falei assim, mas eu acho que não tem van agora. E só tava eles, porque era por grupos, né? Sim, fiquei até preocupado, mas esqueceram de mim. Aí só tava ele. Aí eu falei assim, mas será que tem van agora? Às vezes só por causa do horário dele, né? Aí eu fui lá, desci, aí ele tinha que entregar o smoking, né? Sim. Que a gente usou na festa. Aí ele pegou e falou assim, não, mas agora vai às 9. Aí eu fui olhar, não batia com o horário do voucher. Era às 9 do outro dia. Sim. A van foi buscar só você? Foi. Aí não foi uma van, né? Aí foi um carro da Metropolitano e buscou a gente lá. E a festa no contexto? Conta pra gente como é que foi, porque você é um dos únicos que de Dourado só foi a Yara e você. Eu fiquei impressionado, assim, a festa foi um espetáculo, né? Eu acho que fechou, assim, com chave de ouro, o que realmente a Metropolitano, ela tem essa preocupação e traz esse perfil até para unir os profissionais e também os lojistas, né? Num evento tão lindo como foi, né? O show, foi bonito tudo, mesmo. Foi muito bom. Foi bonito. E assim, é bom que você teve como parecer, você conseguiu... Porque às vezes o pessoal, ainda mais quem não vivenciou as experiências ainda, não tem essa dimensão, né? Do Sim. tamanho que é. Quantas pessoas e quantas regionais reunidas lá num espaço onde estava o Copacabana Palace, fechado, exclusivo pra gente.
a Salgueiro, a quadra Sim. Salgueiro, Fernando, fechado, exclusivo pra gente. Não é só fechado, decorada, parecia um Sim. salão de festa. Parecia. E aí a gente consegue mensurar o tamanho do Metropolitano a nível Brasil. E Sim, foi e muito a bacana. organização assim perfeita, né? Então não teve Ai, nenhum que bom. impasse de nada. É só eu que esqueci o smoke mesmo, Não, que eu tive que sair não, correndo. e assim, ainda brigaram comigo, tá? Como assim, seu profissional tá aqui e não tá sabendo? Eu falei assim, ué, gente, eu não sabia. Acontece que eu não fico olhando muito. Até meu filho Não. foi assim, preocupado. Falei, pai, você não olha às vezes as mensagens e tal. Eu falei assim, ai, filho. Tem hora que eu tenho algumas Mas coisas para resolver e tal, eu acabo esquecendo mesmo eu de ficar peco olhando toda bastante hora. também com o WhatsApp. Às vezes eu demoro bastante pra responder, mas não Mas, tenho tempo. é, E Fernando, que é nosso parceiro desde os primórdios do Metropolitano, né? Desde quando o Metropolitano chegou aqui em Dourados, a Reluz faz parte do Metropolitano. E conta pra gente, Fernando, como que é ser uma empresa credenciada do Metropolitano? O que trouxe de vantagem pra você? Cara, olhando a grosso modo o que o Metropolitano fez pela Reluz é realmente o propósito de aproximar os profissionais, outros lojistas que são parceiros de outras fases do processo da construção, mas principalmente aproximar. Muitas vezes a gente conhece o profissional por nome, por fama, ele trabalha com esse estilo, ele atende esse tipo de público, o foco dele é mais nesse perfil de cliente e de produto. E você faz as suas escolhas de como é que você vai atender. E o Metropolitano, ele tira essa distância, né? De, cara, ele não é só o Gladson profissional. Eu, quando conheci o Gladson pessoalmente, cara, foi um dos caras mais fantásticos. Fora de contexto de projeto, de execução de projeto, de diálogo sobre obra, cara, o que tem a agregar um pelo outro, as conversas que eu e o Gladson já tivemos, né? então assim, engrandece demais. E quem proporcionou isso aí foi o Metropolitano. Talvez se não tivesse essa iniciativa dentro da cidade de Dourados, muito provavelmente a Reluz e o escritório de arquitetura do Gladson talvez ainda pudesse ser contatos mais frios, né? Não teria aquele envolvimento de, cara, como é que tá indo, como é que tá o dia a dia, o projeto e aí, e as vendas, como é que estão. Não é só pelo projeto, então o Metropolitano agregou demais na Reluz nessa proximidade Ele fez uma profissional. ponte, né, entre os profissionais e os lojistas, né, Exato. É o apresentando cada um. relacionamento, na verdade, porque assim, são pessoas, né? A gente sabe que pessoas se conectam com pessoas, não é marca. Não é a Reluz e o Estúdio Castro. Sim. É o Gladson, o Magno, seu filho, João Pedro, né? Isso. João Pedro, o Fernando, a própria Karine, que hoje tá mais em stand-by, mas com bastante tempo ativa, né? Antigamente tinha que ter mais contato com ela. E assim, são as pessoas que trazem essa conexão, né? E o DNA do Metropolitano, ele nada mais é do que conectar mesmo, trazer esse relacionamento. Porque a gente compra de quem a gente confia, de que a gente gosta e de que a gente sabe que vai nos dar um respaldo depois, né, Gladson? Você como Claro. profissional, se você quando você indica um fornecedor, por exemplo, para o seu cliente final, você só vai indicar aquele fornecedor se ele cumprir realmente com o que você pediu, porque é o seu projeto é o seu nome que está em jogo. Né? Ela faz essa conexão e a gente acaba conhecendo não somente a empresa, né, mas quem está por trás delas. E isso faz uma diferença muito grande, que o Fernando é fantástico. Você vai conversar com ele, o nível de profissionalismo que ele tem é muito grande. Eu tenho até medo de conversar com o Fernando, viu? Porque assim, até o vocabulário dele é muito amplo. Muito amplo. Ele tem umas frases assim tem de que impacto. Pensar mais tempo. umas frases de impacto que causam um pensamento mesmo, sabe? Então eu falo assim, tem que tomar cuidado, porque às vezes você sai por burro perto dele. Claro que é, Fernando. Você sabe que é. Outra coisa que eu percebo que o Metropolitano trouxe pra gente, né? Cara, muitas vezes eu olho pro que fazer por um profissional que ele já não tenha feito. O que eu posso proporcionar para um profissional que ele já não tenha vivido? E ver esse feedback do Gladson falando sobre o evento, sobre a experiência de estar lá, a organização, isso mostra o carinho que a gente vê nas nossas reuniões, inclusive amanhã vamos ter uma, mas o carinho e a dedicação do Metropolitano em fazer tudo, em organizar cada detalhe. E eu aprendi ao longo da vida que a gente planeja uma coisa,
pensando em executar aquilo. Sim. Aí a gente executa o mais próximo daquilo. E quando a gente vê, a gente fala, cara, dá para melhorar. Sim. E é esse carinho, esse nível de detalhe que eu vejo que o Metropolitano sempre cobra o executivo, no caso aqui de Dourados, o Thiago, para sempre entregar mais. Quando vai escolher um destino, cara, por que isso aqui faz sentido para qualquer arquiteto que possa atingir determinado nível de pontuação e participar dessa experiência? Não é de qualquer jeito, não é assim, vai custar tanto e vai para lá, não. E é muita determinação, né? Que não, Thiago, você ficou com quantas pessoas lá naquele evento? Ai, meu Deus. Você imagina, um só cuidando de um punhado de gente, né? E mesmo assim ele dava conta. Obrigado. Quando o executivo acompanha, né? Que você falou, quando o executivo metropolitano acompanha a experiência, não é pra ele vivenciar aquilo, porque aquilo a gente tá pra trabalhar, não é pra gente. Óbvio, a gente acaba vivenciando. Eu conheci o Copacabana Palace, conheci o Viana Araújo, Diogo Nogueira, né? Estive em lugares que talvez eu nunca estaria. Sambô? Hã? Sambô? Sambei. Sambei bastante. Mas eu estive em lugares que eu talvez, se não fosse metropolitano, nunca estaria, né? Claro. E às vezes, é proporcionar isso pro profissional também. Porque às vezes proporcionar experiências, claro, pode ir pro Rio de Janeiro, é só comprar passagem, parcelar. Hoje, passagem não é algo tão inacessível. Viagem não é algo inacessível, né? Mas aí a gente procura, assim, bonito, o quintal de vocês aqui do lado. Mas quando vai, se organiza para ir uma experiência em bonito, para que com um kit, um cuidado, um almoço fechado, um jantar fechado, reservado. Eles chegam lá, tem um nomezinho bonitinho, uma cartinha. Mas é o cuidado, o zelo que tá no DNA do Metropolitano, não é em Dourados, não é o Thiago, né? Tá difundido aí a nível nacional. Bacana. Mas fico feliz. E é isso mesmo, Fernando. Imagina fechar um lugar público e falar assim, ó, de tal hora a tal hora, é só esse pessoal que vai estar lá dentro. Sim. Então não é para qualquer um. É isso que a gente traz. E falando que não é para qualquer um, né? Falando sobre o Estúdio Castro, né? Que tem o Gladson, o Magno, o João Pedro. O Magno que é seu primo. Sim. E o João Pedro que é seu filho. Meu filho. Como que surgiu o escritório? Bem, eu, assim, Thiago, eu desde criança queria ser arquiteto mesmo. Criança que eu falo que eu tinha 12 anos e todo mundo que me perguntava, nem eu não sabia o que era arquitetura, mas eu queria ser arquiteto. Falei, não, arquiteto, nem sabia. Pensei que era meio que vinculado com engenharia, sei lá. Mas eu entendia que era desenho. E como eu gostava muito de desenhar, então sempre era a intenção que eu queria, né? E desde então eu nunca parei de buscar isso, né? Quando surgiu em Dourados a faculdade de arquitetura, eu fiquei fascinado. Falei, puxa vida, a hora que eu termino, né, o terceiro ano, vem a faculdade em Dourados, falei, é só Deus mesmo para... Era chamado. Né? E aí eu fui, né, para estudar, fazer a faculdade disso daí, e eu passei na faculdade, era particular, só que eu passei e a minha preocupação era dinheiro, porque eu não tinha como pagar a faculdade. Então eu lutei para poder ter, busquei bolsas e tudo, né? E eu desde os 12, 13 anos eu comecei a desenhar já desenhava em escritórios de arquitetura, né, de engenharia. Na época era de asfaltos, depois veio instalações hidráulicas, elétricas, sanitárias, estruturais. Eu trabalhei em todas essas empresas. Então esse processo me deu um know-how muito grande. Então quando eu passei, eu tive um período ali para buscar como eu pagaria isso. Mas já eu tinha todo o meu trabalho, um escritório em casa, né? Tem uma longa história por trás disso. Mas eu consegui pagar minha faculdade, minha mãe conseguiu pagar, digamos, 1 ano, e o restante depois eu mantive a faculdade até o final, né, do que precisava. Só que pagou 1 ano e eu paguei só mais 1 ano, e depois eu consegui a bolsa, né, por nota. Então só tinha 2 bolsas para todos os alunos de arquitetura. Então foi só eu e um amigo meu, né, que passou, e nós tínhamos que manter a nota até o final para manter também a bolsa, senão perdia a bolsa. Tinha que estudar. Aí eu fui até o final. Então, de nota eu sempre tive que manter de um jeito ou do outro, porque eu não tinha condições. Então foi uma luta bem grande, e tem uma história grande por trás disso tudo. E o seu filho? Ele se inspirou em você? Ou você acha que
que não tem nada a ver? Acredito que sim, que sempre nas obras, né, depois de formado, eu levava ele sempre via eu desenhar, que 2 anos eu comecei a trabalhar em casa, não tinha escritório, né? Depois de formado eu trabalhei 2 anos em casa. Então eu atendia os clientes em casa, os primeiros projetos e tudo, então ali ele foi aprendendo, né? Olhando talvez, né? Só que eu nunca interferi na escolha dele. Eu nunca falei, filho, você vai ser um grande arquiteto um dia. Nunca falei isso, né? Então eu sempre deixei isso claro, porque a escolha de qualquer profissão, se não for bem resolvida e com muito amor, qualquer coisa que você fizer não vai dar certo, né? Então acho que na profissão de cada um, se não existir amor, você não consegue perdurar. Isso em qualquer situação, né? Então é história familiar. Tem seu filho, tem o Magno, que é seu primo. Sim. Mas vocês se juntaram já... Como que foi a composição? Quando vocês decidiram se juntar para o escritório? Então, o Magno, ele estagiou comigo por foi uns... estagiário. Só que eu não sabia que ele era primo ainda, tá? Ah, é? Então, ele é primo segundo, né? Então, o pai dele é primo do meu pai. Só que assim, eu nunca liguei, né, o nome, assim, tem vários Castros, a gente sempre tem esse... E nessa situação, o meu irmão mais velho, ele chegou e falou assim, o seu nome Castro, quem é seu pai? Aí ele falou, pai dele, e aí ele falou assim, mas ele morava em Juti? Eu falei, sim, é esse. Eu falei, então você é meu primo. Eu falei, não acredito. Então, assim, a história do Magno, ele estagiou um bom tempo, depois ele trabalhou fora um pouco e voltou novamente, né? Já estava formado, ele ficou 1 ano, acho que, formado comigo. 4 anos estagiando, se eu não me engano. E nesse período que ele saiu e voltou, quando ele voltou, ele se tornou sócio meu. Eu ainda não sabia que era primo. Depois que teve essa conversa, e nessa conversa eu falei, puxa vida, se eu soubesse que era parente, eu não tinha chamado, não. Eu brinco com ele. Não, né? É só no projeto, né? No sangue também. Mas é uma pessoa que casou muito com o nosso perfil, e graças a Deus nós temos uma afinidade muito grande. Ele tem o mesmo pensamento em várias situações de como eu enxergo a arquitetura. E meu filho também, ele sempre buscou uma arquitetura mais tradicional e no conceito de beleza mesmo, né? Não essa coisa industrial, digamos, né? Imobiliária, e sempre por trás de um projeto ele precisa ressaltar e dar entendimento de beleza, conceito de você chegar num ambiente e falar assim, puxa, aqui eu me sinto em casa, né? Não é em qualquer lugar, né? Não. Então, e transferir isso para o papel, ele requer um trabalho grande. A gente vai, né, trabalhando isso com o cliente, vai olhando, vai enxergando todas as vontades dele, até situações de como ele vivia nas outras casas, o que ele busca hoje, como ele recebe os amigos, o que ele faz com a família, quais são os encontros. Então esses pormenores faz com que a gente faça uma conexão de projeto bem bacana, né? Então, eu acho que esse conceito de aconchego tá vindo muito em alta ultimamente, né? Porque no passado o pessoal ficava mais focado na beleza, mas a beleza que eu falo é aquela de Pinterest. Sim. Aqueles montes, aquele Ctrl+C, Ctrl+V, quer igual, mas o igual para um não é o bom para um não é o bom para mim, né? Claro. Então assim, quando a gente desenha um projeto com um cliente, acredito que ele tem que ser feito de acordo com a funcionalidade e a necessidade daquele cliente. Então assim, não é porque é bonito que vai ser bacana para aquela pessoa. Que nem uma roupa, né, Thiago? Exatamente. Você vai fazer um terno, o cara tira todas as medidas do seu corpo. Aquele terno não vai servir para o Fernando, nem para mim. Então, assim, eu acho que é uma coisa bem precisa de você conseguir entender isso e realmente conseguir passar. É claro que a gente consegue passar quando existe essa entrega. Não vou dizer que a gente não encontra um cliente que tem um foco de que ele vem já com uma ideia formada de querer o que o mercado tem. Achei aquela casa bonita, aquela outra, eu gosto desse jeito, eu gosto daquilo. Tá, mas eu quero saber um pouco de você.
para eu entender o fato, o que você gosta, né? Então, a arquitetura é muito complicada, né? Eu preciso entrar em qualquer ambiente e eu falo assim, olha só, é que nem você entrar em uma igreja, né? Na igreja você entra assim, aquilo aí tem história, tem arquitetura, né? E em muitos lugares você entra e existe um vazio muito grande. Você percebe que não tem identidade, né? Não tem aconchego, não tem calor. E a gente procura essa identidade de cada cliente, porque a comunidade com que ele vive vai se relacionar com ele, vai viver no ambiente dele e vai entender que a casa é dele. Né? Pô, esse cara é igualzinho a casa dele, né? Tá vendo, Fernando? É artista mesmo, hein? Chega a ser poético. Essa semana passada eu ainda vi algo a respeito do minimalismo, né? O que é o minimalismo na arquitetura. E aí é bem isso que o Gledson falou. São muitas casas muito parecidas. Você vê que não tem propósito. O propósito é, cara, isso aqui é desse jeito de propósito. A poltrona tá ali porque na entrevista com ele falou que ele gostava de manhã, enquanto os filhos estão assistindo TV, ele gosta de ver o jornal, ele lê o jornal dele, lê uma revista. Então, teve propósito. Aí você olha para todo o contexto da arquitetura, cara, tudo tem um propósito. E quando não tem propósito, não tem esse calor, não tem a personalidade. Você olha e fala, cara, de quem que é essa casa? Pode ser de qualquer pessoa. Agora tem lugar que você entra, você fala, cara, isso aqui é a cara de fulano de tal. Na hora que você vai, é o dono. E você vê que cada coisa é importante, né, Fernando? Exemplo, na parte de iluminação, né? Vamos colocar um exemplo. Você pega uma mulher muito bonita, aí tem duas coisas. Muito bonita, se ela for mal maquiada, que vem um profissional para maquiar, vai estragar a beleza. E se tiver mal iluminação, pior ainda. Então você vê que tudo ele casa, né? E a gente precisa entender isso para que a gente consiga transferir tudo aquilo que o projeto foi feito, desde a decoração, a pintura, as imagens, a textura, e vem a iluminação. Sem a iluminação, não tem como você enfatizar algo ficar legal. Imagina uma luz branca intensa aqui para a gente, numa fotografia, né? Acho que a iluminação é a alma do projeto, né? Eu também. Eu acredito bastante nisso. E falando de iluminação, né, Fernando? Conta pra gente um pouquinho da história da Reluz, né? Que eu sei que ela no passado, quando ela surgiu, ela surgiu com outro nome, com outra ideia, com outro objetivo e veio se construindo e se consolidando como é hoje. Eu venho de uma escola de gostar mais ou menos parecido com o Gledson. Eu, aos 8 anos de idade, meu pai trabalhava numa empresa, hoje não existe mais, mas era a Cedol, né? Era uma empresa que desenvolvia sementes em banco genético. Daqui de Dourados? Daqui de Dourados. Você é douradense? Eu sou paulista, mas basicamente criado aqui, né? Desde os 6 anos de idade aqui, então me identifico muito mais aqui do que lá. E com 8 anos de idade, meu pai me convidou um final de semana que a minha mãe não pôde cuidar dos filhos, né? E meu pai falou assim, eu posso levar um comigo. Os outros 2 não tem como. Minha irmã era mais quietinha, meu irmão ainda estava quase que de colo, ainda controlava. Eu era o que mais fazia bagunça, né? Então ele falou, eu levo, vou levar o Fernando. E ele me levou no escritório, e naquela época, computador, eu nem sabia o que era. Na hora que eu olhei, eu fiquei fascinado. Falei, computador? Que legal. E com 8 anos de idade me fascinei. Na época tinha um joguinho chamado Prince of Persia, que ele deixou eu jogando esse joguinho no computador. Fernando, quantos anos você tem? Eu tenho 43. É porque eu jogava Prince of Persia. Mas eu não sou muito mais novo que isso, então tá certo. E eu comecei a ficar fascinado. Como que pode uma maquininha assim, até então só via televisão? Então eu me encantei com aquilo e fiquei com aquilo na cabeça. Então, primeiro trabalho, fui trabalhar na Doranet. Eu era cobrador, eu entregava os slips de cobrança no provedor Doranet, logo que começou a ter internet aqui, era discada na época. E isso foi cativando no meu coração, de cara, é gostoso. Então eu entregava as cobranças de manhã rapidinho e corria pro setor de assistência técnica, porque daí eu via por dentro da máquina. Sim. E computador era um negócio caro. Meu pai não tinha dinheiro para falar assim, vou comprar um computador e deixar em casa porque o Fernando gosta. Não. Em 98, ele comprou um computador com o dinheiro das férias. Ele juntou 2 anos de férias, comprou um computador
2 meses depois, eu abri o computador inteiro. Ele chegou em casa desesperado. Eu tomei uma surra. Eu falei, cara, por que eu tô apanhando? O negócio tá funcionando, eu só tô melhorando, né? E... Colocando uma iluminação aqui. Se você olhar a trajetória, ela começou o encantamento pela tecnologia aí. Em 2012, depois de trabalhar na Coagri e depois na usina São Fernando, eu decidi empreender, né? Eu decidi tomar as rédeas do meu tempo. E vi que não era tão simples assim por conta, principalmente, da responsabilidade de lidar com as coisas dos outros, né? Então, lá em 2012, montei a empresa chamava IS Tech, Soluções em Tecnologia. A gente trabalhava basicamente com manutenção de computadores e rede, né? E aí fui agregando telefonia. Em 2014 já trabalhava com redes de computador, com telefonia, fibra ótica e câmera. E fomos assim até 2019. Em 2019 a gente já vinha um pouco sofrida a economia para o lado corporativo, porque basicamente quem consumia esses serviços eram empresas, né? Então, em 2019 a gente iniciou uma tentativa de sociedade com uma outra empresa de iluminação que acabou não frutificando, e eu e a Karine decidimos então, dentro da empresa que a gente já tinha, mudar, transformar, né? Porque a economia estava muito aquecida na construção civil. Sim. Principalmente porque a gente passou ali de 2010 até 2015, eu mesmo tinha uma descrença da quantidade de imóveis de médio e alto padrão que Dourados poderia comportar. Até então todo mundo falava, eu quero morar no Portal. Era o que a gente tinha de mais luxo em Dourados, né? E aí veio o Ecoville. Sim. E aí o Ecoville, para mim, era ainda dúvida se ia virar. Ainda eu preferia até o Portal na época, né? Eu gostava muito daquele lugar. Parecia um condomínio fechado, né? E aí em 2018, a região dos condomínios virou um absurdo. E aí, só bobo que tivesse no setor da construção civil, querendo ou não, a gente já atuava com elétrica e iluminação, mas comercial e industrial. Eu falei, cara, não é tão mais difícil do que isso. Até porque na industrial não é um andaime para pé direito duplo simples. Às vezes você pega indústria aí com 15 metros de altura e o refletor vai lá em cima. Então, a mão de obra para isso eu tenho. Eu tenho gente que se arrisca muito mais a fazer. Não deve ser tão mais difícil. Vamos. Conversei com a Karine, ela, vamos. O que nós temos a perder? Por isso que eu evito os pés direitos muito altos. Perigosos. Eu ajudo. Nessa época também que eu acho que a internet das coisas, né, consolidou bastante. Sim. Nesse período. Porque eu lembro que eu trabalhava com tecnologia antes, né? Trabalhei 15 anos. E aí eu lembro que há 15 anos atrás já se falava da automação, já se falava de bater palma e desligar uma lâmpada, acionar um comando, mas ainda não era algo factível como é hoje, né? Hoje tá aí, muito mais evoluído que isso, inclusive. Mas eu acho que foi nessa época mesmo que começou a transitar a internet das coisas, a ter geladeira já com Wi-Fi, a Alexa começou a surgir de uma forma menos robusta como é hoje. Na época que eu estava na São Fernando, a São Fernando ela foi uma escola de automação para mim, porque a automação lá tinha que funcionar muito bem, porque podia custar uma vida. Então você tem uma caldeira rodando com pressões absurdas, que se tivesse um rompimento de tubulação ali, dissolvia uma pessoa em milésimos. Não dá nem para pensar a velocidade que poderia custar uma vida. Então a automação lá tinha que funcionar e assim, numa precisão absurda. E ter muita coisa ali de backup para, se uma não funcionar, o que o sistema faz e como é que ele se comporta. Então lá eu vi a automação fazer sentido demais. E quando eu vi isso aí depois de muito tempo vindo a automação residencial com muita dificuldade para coisas que eu via lá, cara, isso aqui é muito simples, não faz nem sentido não ter isso aqui no residencial ou sofrerem para fazer isso funcionar. E foi melhorando e melhorando. Sim. E evoluindo. Eu lembro que as primeiras coisas não eram nem que mais chamava a atenção dos clientes, não era nem ligar e desligar uma luz, era o ar-condicionado. Como assim? Eu ligo o ar, eu controlo a temperatura. De repente você começa a vir com irrigação.
Sim. com abertura de janela, de persiana. Mas pera lá, então se eu der um bom dia para Alexa dentro de casa, ela desliga o meu ar e liga o lá do escritório? E aí, Poxa. como que você chegou na iluminação? Foi através da... Em 2019 eu tentei uma sociedade que não frutificou, né? A gente teve alguns problemas. Tá vendo o jurídicos vocabulário? com isso. Frutificou? Falei, vocabulário difícil dele. É que tem palavrão feio pra falar. Mas não frutificou, não deu certo, né? E nós passamos 3 meses, nós aprendemos algumas coisas e eu percebi que dava para fazer de forma melhor, algumas coisas mais simples. Eu percebi que muita gente dificultava e às vezes até atrapalhava o resultado que o escritório de arquitetura desenvolvia. Sim. Como? O cliente, às vezes, ele não entende o porquê que aquela iluminação tá lá. Tem um projeto luminotécnico? Tem, tá aqui. Aí o vendedor olha, ele fala, cara, mas por que essa lâmpada? Aí ele olha num contexto muito breve, fala, cara, não, dá para trocar essa lâmpada por essa que é mais em conta, porque daí eu sei que ele vai orçar em tal empresa, Sim. eu vou ganhar pelo menos no preço, eu ganho. E aí mudou todo o resultado. Eu lembro quando o perfil de LED entrou no mercado ali em 2019, era pouca gente que colocava porque era muito caro e o resultado ainda assim, ninguém sabia ao certo exatamente o quanto impactaria no restante do contexto da iluminação do ambiente, né? Poxa, eu estou tentando um resultado mais focado, mais específico e esse perfil me parece que na hora que liga ele torna a casa um dia. Então, eu quero que tenha penumbra em tal lugar. O perfil não vai me resolver. Sim. E aí tinha lojista que estava forçando, empurrando e muda o projeto. E é legal, né? Tanto o lojista que está vendo, o vendedor, né? Entender um pouco também de iluminação, mas não estou dizendo que todo profissional sabe. A gente sempre está buscando entender mais, né? Eu lembro que em 2015, mais ou menos, eu fiz uns 3 anos seguidos daquele que tinha o Light Design de iluminação internacional em São Paulo, que era até no pavilhão do Meliá. Então, na época, eu ia ser um arquiteto da luz. Pra você ter uma ideia de tanto que eu gostava de iluminação, porque ela fazia toda a diferença num projeto. Sim. Né? Então, você vê assim que são conceitos que a gente precisa estar buscando sempre. E hoje tem uma tecnologia enorme, né? Além dessa tecnologia toda de você falar com tudo que você precisa, liga o micro-ondas, liga essa luz, faz uma cena de um filme romântico, de guerra, enfim, né? Você tem todo um trabalho aí que você consegue fazer pela tecnologia da iluminação, né? Inclusive até a Expo Revestir e House Decor a iluminação tomou conta, mas praticamente metade da feira esse ano, né? Já vem numa crescente bem grande. Assim, a iluminação, eu acho que, como a gente já disse, eu acho que eu vou repetir, ela é a alma do projeto. O projeto pode ser lindo o que for, se não tiver um projeto luminotécnico bem feito, bem executado, né? E alinhado, não funciona. A casa pode ser simples, estando bem iluminada de forma estratégica, porque traz o aconchego, que a gente estava falando. Aquele sentimento de lar, aquele sentimento caloroso. Onde você consegue provocar luz e sombra, né? Aí tudo pode... Eu costumo dizer que é muito mais fácil você vender uma casa no começo da noite, porque aí você tem um projeto luminotécnico muito bem executado, você monta a cena para quem vai comprar o imóvel. Vamos olhar pelo ponto de vista do investidor. Ele olha... é difícil, se foi bem planejado, bem projetado e executado, dificilmente ele não vai se apaixonar pela casa à noite. Você vê, né? Que é quando ele vai usar. E é o melhor horário, praticamente, não estou dizendo que mas da maioria, o fotógrafo tirar uma boa uma imagem sobre a arquitetura e a iluminação. Né? É o melhor horário. O investimento foi absurdo, por exemplo, em revestimento. Um revestimento que, inclusive, o efeito dele é proposital ser 3D, ele tem relevo. Sim. E aí não pensa na iluminação. A iluminação pode estragar tudo o que ele gastou, ele acaba, às vezes, efeitos errados, o cara vai acabar não ligando mesmo que ele gastou, né? Exato. Então, você vê que tem importância. Aí, voltando pro Cledson, né, eu fiquei sabendo da informação, até perguntar, o Hectares, que é um condomínio, assim, de grande nome aqui, de Dourados, né?
muito bem, uma grande visibilidade a nível Brasil, é projeto seu. Sim, graças a Deus. Graças a Deus que a São Bento veio, achou a gente e nos proporcionou aí essa experiência, né? É um ponto bem positivo para a carreira, né? Sim. Tanto hectares, o Ares. O Ares também é uma segunda linha aí, com a mesma qualidade do hectares, porém a diferença é só tamanhos de terreno, né? Mas a estrutura E a proposta é a mesma, né? A proposta é a mesma, né? E é incrível isso daí, porque esse projeto ele foi antes contratado uma empresa de São Paulo que era outro pessoal, outros arquitetos. E o Pineca ele veio a nos convidar para fazer uma orientação do projeto, né? Se eu pudesse fazer uma orientação para ver se estava tudo legal e tal. E aí eu tive um conceito de falar ali sobre algumas linhas de urbanismo, né? Na qual ele acabou nos contratando depois de uma semana. Então achei super legal. Eu vejo que assim, eu estudei, tá vendo? Eu sei que o paisagismo é bem forte nos seus projetos, né? Sim. Essa parte aí do urbanismo, paisagismo. E aí o paisagismo sem uma boa iluminação não casa também. Não né? casa. A gente vê umas coisas assim que eu acho horrendo, por exemplo, a tal da luz verde na planta. Não, também não. Nada a ver, né? E às vezes até tem algumas casas assim que eu vejo que tem muitos LEDs na fachada, né? Então, assim, é um pouco gritante ao meu ponto de vista como profissional, nada contra quem faz. Mas existe uma linha para você respeitar, para você iluminar e o que eu quero enfatizar e o que eu não quero, né? Então, isso é importante, que é tudo num contexto. Né? É até aquilo que a gente estava conversando antes de você chegar, né? A gente estava aguardando, estava conversando aqui. Então, assim, o que é excesso, né, é prejudicial. O que é muito, né? Exato. Concordo com você. Eu acho lindo LED, perfil de LED em fachada, mas o excesso... Mas também tem gosto para tudo. Claro, né? Eu costumo dizer, aí olhando pelo lado da execução, né, é incrível como que o perfil de LED ou como que o LED de fachada ele pode prejudicar absurdamente o imóvel, porque se ele está de frente, é natural do olho humano, ele vai reduzir a quantidade de luz que está entrando para tentar focar no que ele precisa, que são curvas, que são silhuetas. E aí quando você tem a luz de frente, tira e normalmente tudo, né? no maior avanço do imóvel, acabou, você não viu mais nada, você só viu aquelas duas linhas, uma linha em cima, você não consegue ver a arquitetura. Se virar moda, a gente vai começar a colocar neon em tudo, assim, no nariz, eu tô sofrendo com essa lâmpada contornar aqui na tudo, minha né? cara. Não, aqui tá ok porque precisa, né? Não, mas eu vejo assim verdade, que tem assim, muitas coisas que eles vão contornando, fazendo contornos, para eu tenho que mostrar o traço da arquitetura. E não é isso, é uma boa iluminação que eu mostro toda o sombreado disso para que realmente ela produza um impacto visual nas pessoas. Aí é onde entra a beleza, né? De você olhar, puta, que agradável de ver, né? Agora você olha fachadas hoje, você não consegue ver, como o Fernando falou. Tem hora que tem uma luz tão forte numa obra que você não consegue definir se aquilo é bonito ou se o que é, entendeu? Não dá para encarar, né? Como eu disse, tem uma lâmpada de LED. Então isso tem que tomar muito cuidado. Eu falo isso até para preocupação da arquitetura que alguns, né, às vezes estão fazendo em alguns detalhes, que é importante a gente perceber que a boa iluminação ela precisa sem excessos, né? A natureza tenta mostrar pra gente várias vezes isso, a iluminação durante o dia. Por exemplo, se você pegar uma foto tirada no finalzinho, no entardecer, quase na penumbra do final do dia ali, lá no Egito. Basicamente, você vai ver um monte de morro de areia durante o dia. Só que à noite, dependendo da posição do sol, você começa a ver a sombra que um monte faz em cima do outro. E aí você vê a beleza que é a diferença de luz, o jogo de sombras, como você bem disse. O jogo de sombra é algo que fascina, que você não consegue entender exatamente onde começa, onde termina o outro, ele está projetando sombra, será que tem mais alguma coisa ali atrás? Então te causa um interesse em ver. Quando você joga luz em tudo, cara, acabou, eu já vi tudo, legal, vamos pro próximo e
não tem mais o que eu ver. E acho que é isso que faz sentido, né? Quando o profissional, por exemplo, como o Gladson e um fornecedor como a Reluz entende assim, a necessidade, há um match bacana, né? Dá uma conexão boa. Porque quem executa, né, também tem que entender. Quem faz execução também tem que entender do projeto. Então, por exemplo, você faz o seu projeto, você desenha. Só que a Reluz ou a empresa de iluminação, ela tem que entender qual que é o sentido que você quer naquele projeto. Porque ela tem que entregar de acordo com o que você projetou. Sim. Porque às vezes, como você disse, dentro da construção são vários segmentos, né? Não tem como você ser detentor 100% de tudo. Você vai... Como que foi que a Isabela Magalhães falou pra mim, né? A gente é o clínico geral, né? E o fornecedor é o especialista. Porque ele é focado naquilo, né? Sim. Então ele tem que dar o atendimento daquele produto. Fernando e tecnologia e iluminação. Então, assim, ele tem que ter conhecimento total daquele. Agora, pela sua mão passa iluminação, paisagismo, móvel planejado, arquitetônico. Isso é muita coisa. É importante o profissional, né, ele entender esse leque de situações em um projeto. Tanto o profissional como também o fornecedor, o profissional de iluminação e outros também que mexem durante essa obra, né? Todo mundo entendendo bem esse conceito consegue fazer uma obra muito boa, né? O problema é que assim as formações estão deixando alguns detalhes, as pessoas não estão buscando mais estudar algo novo e sim copiar o que está, digamos, está sendo produzido, né? É muito mais fácil. E a minha preocupação hoje como profissional é o IA, que para muitos vão ser uma ferramenta de criações e para outros é uma ferramenta de poder de você ajudar no seu projeto, né? Formalizar alguma proposta de imagem e tudo, mas muitos, né, esses mais, eu acho que jovens agora que eles estão estão formando nessa situação, que não era na minha época, era prancheta, né? Se você não criasse, você não saía do papel. Não tinha AutoCAD, Não tinha como. Eu lembro que quando eu ia pra faculdade, eu ia com uma... Não lembro, uma pasta quadrada, aqueles papéis, escalímetro. Então, assim, existe uma preocupação minha, mas não porque eu sou só arquiteto, né? Mas o que está sendo produzido para as pessoas? Porque na maioria das vezes, Thiago, eu acho que o Fernando vai de concordar comigo, muitos clientes não sabem o que querem de fato, porque já estão inseridos o que o mercado proporcionou. Uhum. Né? Ah, mas o fulano tem, eu quero ter. O fulano faz assim, eu vou fazer. Então ninguém tem aquele senso crítico, eu quero uma coisa para mim. Qual foi a minha criação, como que eu trabalhei, aonde eu fui criado, o que eu vou resgatar, o que eu vou levar para minha casa, né? Então eu estou falando mais de conceito até familiar, né? Então a casa é o quê? O abrigo familiar. E lá dentro eu preciso estar com mais vontade de voltar para casa do que ficar viajando. Minha casa não é um hotel que é só uma passagem, ela é uma casa onde eu devo ficar. Então, se essa casa foi gostosa, tanto no projeto, na iluminação, eu vou querer estar todo dia nela, porque ela me faz bem. Acho que foi a Anitta que falou, né, que ela, acho que o último arquiteto dela fez essa casa, a última casa dela agora, falando de Anitta, né, nada a ver. Mas ela falou bem isso, ela falou que hoje ela tem vontade porque ela não ficava muito no Brasil, ela ficava muito fora. Né? E hoje ela tem vontade de ficar no Brasil porque a casa que foi feita para ela agora remete ao lar. Ela se sente dentro de um lar. Então, que ela às vezes viajava o mundo, ficava nas outras casas, em outros lugares, mas porque ela não tinha esse sentimento de lar onde ela morava. E hoje ela tem. Você viu que depois da pandemia, como melhorou o aspecto de familiar, né? Então, assim, essa vontade de estar com a família, claro que todo mundo tem medo de morrer, né? Mas, por outro lado, ele ajudou a pessoa a entender quais são os valores de que precisa ter. Tanto é que nessa época de pandemia, o escritório fez pum,
né, de As projeto. pessoas estavam mais As dentro de pessoas casa. começaram a aí investir mais. Começaram a olhar mais para dentro de casa, né? Exatamente. Eu conversei com 2 clientes ali em 2023, já basicamente reta final de pandemia, e conversando com ele, eu fiz uma pergunta, a mesma pergunta para os 2 clientes, e foi bem próximo dos dois. Eu falei, cara, o que te levou a construir outra casa, já que você morava numa casa nova? E os 2 me responderam, cara, eu olhava, eu comecei a ficar mais dentro de casa, eu comecei a olhar que minha casa não parecia que era minha casa. Porque eu não tomei decisões, eu comprei uma casa pronta. Um deles falou, eu comprei a casa pronta. Eu não decidi nada. Sim. Eu não escolhi nada da minha casa. Então, era aquilo ali. E o outro falou, cara, eu não tinha tempo para cuidar de quando eu construí. Então, um morava numa casa que foi construída em 2019, o outro numa casa construída em 2020. E em 2023 eles estavam terminando uma nova casa, e aí sim, já com propósito. E aí você olha a casa onde ele estava morando e a casa nova, você fala, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem vontade de voltar para casa, né? Exato. Aí de ver os filhos. Hoje eles têm, porque sabe assim, cara, eu escolhi fazer um gourmet com aquele espacinho ali, aquela porta tá ali especificamente para isso. E você começa a entender os porquês que muita gente resolveu fazer essa mudança. Lógico, o mercado aquece, tem gente que entende errado, fala, não, o pessoal tá gastando. Não, não é. O pessoal começou realmente a perceber isso. Cara, não parece minha casa, não... eu quero algo que pareça meu, eu tô com tempo, agora eu vou tomar decisões. E aí você viu pessoas que querem gastar tempo com a família. Ah, é medo de morrer, eu quero aproveitar, eu não sei quanto tempo eu tenho, eu quero aproveitar o que der. Perdi clientes dentro da pandemia, em processo de construção, e eu vi que realmente o fator família, gostar de onde está, querer voltar para casa, tira esse efeito de olhar para casa. Eu não tô numa hospedagem aqui, não é um hotel aqui, é um negócio que muita gente chama de casa, mas eu chamo de lar, então tenho vontade de voltar. Tem ditado, né? Viajar é tão bom, mas voltar Para para casa é melhor ainda. Gente, a gente isso. está finalizando, mas para a gente terminar, eu quero fazer uma pergunta para cada um, né? O que é sucesso para vocês? Gledson primeiro. Sucesso. Vai dar tempo de eu Me pensar. pecou, mas eu acho que sucesso é ter paz. Não são as coisas. É entender que todo esse processo, tudo que está à sua volta tem um significado, né? Então, sucesso é interior, é o que você sente naquilo que você está fazendo, naquilo das amizades, em quem você confia, né? Eu acho que sucesso para mim é isso, não é ter dinheiro, né? Ter dinheiro todo mundo busca, né? Um dia ele vai correr atrás de mim, mas são consequências e isso nunca vai acabar. Mas sucesso é, de fato, ter paz interior para que você possa dar um passo de cada dia. Isso é ter sucesso. Fernando, você esperava. Barbaridade. Cara, o Gledson respondeu muito bem, tá doido. Tá doido. Pra mim, ter sucesso é... Cara, eu acho que é o sentimento, não do dever cumprido, mas é de você sentir que você entregou tão mais. E o reconhecimento é natural vir, mas você entregou tão mais que você se sente bem em ter feito o que você fez. De não ter aquela reserva, de você chegar em casa, você falar assim, cara, eu acho que eu fiz mais do que eu precisaria fazer. Mas eu fiz porque eu quis fazer. Né? Muito mais do que... Não é ser mediano, entregar mais sempre. Né? Não é só... o Gledson me contratou para fazer isso. Não sobre isso, mas é a minha entrega pessoal. Eu conversar com o Gledson e eu me esforçar absurdamente para traduzir o que ele me falou. Então, eu me dediquei àquilo ali, eu consegui atender a expectativa dele. Ele ficou feliz? Eu considero sucesso. Com filho, com esposa. É isso aí. E sucesso para mim foi ter vocês aqui. Quero agradecer, muito obrigado, Gledson, por ter aceitado o convite.
Obrigado, Fernando, por ter vindo aqui, dar um pouquinho do seu tempo. Manda um abraço pra Karine, pra Helena, sua filha melhorou do braço. Eu não esqueço, Tá Fernando. nova. Eu não esqueço. novinha, né? Mas muito obrigado, viu, gente? Sucesso Obrigado. pra vocês. Obrigado você, Que Thiago. venham mais parcerias, muitos projetos, Amém. muitas especificações. Em breve nós temos premiação do Metropolitano. A gente quer te ver lá, hein, Gledson? Ou, se Deus quiser, vamos ver. Lá